Acorde assim em Jesus, com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá em triunfo. Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero que você pense que você tem que se alinhar todos os dias com a identidade gloriosa que o Senhor concede a você e a mim, a nós. Nos 3 dias passados eu ensinei sobre a identidade que Deus nos concede. Ou seja, Deus não nos trata segundo nós mesmos. Ele nos trata segundo Jesus. Ele precisa olhar Jesus em nós. Ele precisa contemplar Jesus em nós. E também precisa nos contemplar em Jesus. Entende? Isso é uma coisa espiritual. Isso não é uma coisa física. Isso não é uma coisa da sensação meramente humana. É uma coisa totalmente espiritual. Ou seja, você precisa aprender que as coisas do Espírito são, embora elas sejam invisíveis, elas são mais reais do que essa realidade física. Entende? E quando você crê nisso, você precisa aprender a alinhar a tua mentalidade com a verdade de quem você é em Cristo Jesus. Não quem você é segundo a carne. Ou seja, quando eu falo segundo a carne, eu estou falando segundo essa natureza meramente humana que você nasceu com ela. Porque esse é o grande problema da nossa vida. É quando a gente se enxerga somente na naturalidade. Entende? Você não pode, se você é de Jesus, se você é crente em Jesus, se você é discípulo do Senhor, se você quer viver com Ele, se você quer adorá-lo, se você quer ter comunhão com Ele, então você precisa aprender um modo de vida radicalmente contrário daquilo que você está acostumado a viver. Ou seja, não é um modo natural de vida, é um modo sobrenatural. Porque é espiritual, então é sobrenatural. Não é uma coisa natural. Entende o que eu quero dizer? O que é natural? Natural são as coisas do corpo. A natural é a coisa do físico. É a gente acordar, comer, respirar. É a gente fazer tudo que o físico pode fazer. A gente pode comer, a gente pode trabalhar, a gente pode ler, a gente pode falar. São coisas físicas. Esse é o viver natural. A gente pode sentir, a gente pode ter desejo, a gente pode ter emoções, a gente pode ter pensamentos. Tudo isso é o viver natural. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Vai pegando. Esse viver natural, que é a vida de todos os seres humanos do planeta, não é a vida que Deus estabelece que a gente viva. Como assim? Porque a vida que Ele estabeleceu que a gente viva é uma vida que tem fé em algo superior. Que consegue crer que a nossa vida não é somente essa naturalidade humana. Nós precisamos crer que nós somos espírito e que nós agora temos uma ligação íntima com Deus através de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus vem habitar em nós pelo seu Espírito. Ele é poderoso para habitar em cada indivíduo que o recebe. Ele tem esse poder. Jesus tem o poder de habitar, de viver, de morar, de estar dentro, de permanecer dentro de cada indivíduo. Ele tem esse poder gloriosíssimo. No mundo inteiro. Não se preocupe com essa capacidade que Jesus tem, porque Ele tem poder de viver em cada ser humaninho que o recebe.
em todo o planeta, sejam milhões de pessoas. Ele tem esse poder, não somente de habitar em cada um deles, mas de agir personalizadamente com cada um deles. Aleluia. Isso é maravilhoso. Está entendendo? Como que ele consegue lidar comigo e com você de maneira preciosa e específica, personalizada. A maneira como ele está falando e agindo comigo neste momento, andando comigo e tratando das minhas coisas, não será a mesma maneira que ele está lidando com você, porque Deus vai te tratar de um jeito específico, de um jeito personalizado, para a tua vida, para as tuas necessidades. Você tem necessidades diferentes das minhas. E Ele sabe muito bem. Ele sabe tratar você, Ele sabe cuidar de você, Ele sabe edificar a você. Então, essa morada dEle em cada um de nós, ela é a verdadeira identidade que Deus lida conosco. Para quê? Porque para que Deus não nos trate segundo a carne, mas Ele nos trate segundo o Espírito. Deus nunca vai me tratar segundo a naturalidade humana, porque Ele me tirou disso. Isso que eu estou falando faz 3 ou 4 dias é super importante, porque essa é a percepção que a maioria das pessoas tem. As pessoas acham que Deus está lidando com elas, diretamente com elas, pela sua emoção. Elas pensam assim: eu estou sentindo esse negócio, eu estou pensando isso, eu estou tendo tentações, eu estou tendo desejos errados, eu estou tendo pensamentos distorcidos, eu estou tendo inclinações erradas, então Deus deve estar assim bem chateado. Cara, isso é uma loucura ficar pensando isso. Por quê? Porque o ensino do Novo Testamento é: Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade. Ele não nos trata segundo a nossa humanidade recebida de Adão. Ele nos trata segundo a nova natureza que Ele concede. Deus prepara em nós um terreno apropriado, santificado, preparado, justo, que é o nosso espírito. E aí Ele vem morar nesse espírito. E agora esta é a nossa nova identidade. Ela é espiritual, ela não é carnal. E a partir dessa nova identidade é que a gente vai viver a vida. Se você escutou os meus 3 áudios passados, então você vai entender o que eu estou falando. Que você acorda todo dia sentindo um monte de coisa nesse corpinho, e você vai ter que ter uma fé absolutamente contrária a tudo isso e falar: Deus querido, graças te dou, porque o Senhor me fez um justo amado. Eu sou um justo perfeito em Cristo. As imperfeições dos meus pensamentos não me definem. As imperfeições das minhas sensações já não mais me definem. Eu não sou nada disso. Isso faz parte apenas de um conjuntinho físico. Mas quem eu sou de fato? Eu sou uma nova criatura. É o que está escrito, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Entende? Eu estou em Cristo, portanto, nova criatura eu sou. Por que nova? Porque Ele me gerou de uma maneira absolutamente nova, em espírito, para que eu possa lidar com Ele a partir dessa natureza perfeita. E se eu acostumar com isso todo dia, eu vou acordando perfeito na cabeça. Deixa eu ler para você um versículo só de Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isso daqui é o que eu chamo de alinhar, né? De se alinhar com a identidade verdadeira que nós recebemos de Deus. Quando eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para mim mesmo nele.
entende? Quando eu olho para Jesus, eu me enxergo nele, entende? É ali que eu tenho que me enxergar. Como? É em Jesus. Se eu me enxergar em mim mesmo, eu estou lascado. Todo dia você fica olhando para mim, se eu tirar os olhos de Jesus e olhar para mim, só para mim, adivinha o quê? Eu vou me sentir péssimo. Eu vou ter percepções horríveis. Por quê? Porque em mim mesmo, ou seja, segundo a carne, eu não tenho poder. Eu sou inadequado. Eu sou imperfeito. Eu tenho temores. Eu tenho dificuldades. Em mim mesmo eu tenho ansiedade. Em mim mesmo eu tenho preocupações. Então Deus falou assim: filho, não é assim que eu quero que você ande, não. Eu quero que você se enxergue nele, em Jesus. Quando eu digo para você olhar para Jesus, é porque você tem que olhar para Jesus e se enxergar nele. Entende? Você vai se encontrar lá dentro de Jesus. Se você continuar olhando firmemente para Jesus, você continuamente vai se enxergar nele, porque você está unido a ele, em espírito. Então, quando o seu corpo disser assim, cara, você é muito fraco, você fala, é verdade, segundo o corpo eu sou fraco, mas segundo Jesus eu sou poderosíssimo. Então você vai buscar força para esse corpo, nessa glória que está em espírito, né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência assim. Eu tive contato com pessoas enfermas com um vírus, né? Aqui estava todo mundo vomitando, e com febre, não sei o quê. E eu comecei a sentir aquela coisinha na garganta. E fui trabalhar e meu corpo começou a ficar ruim. Eu comecei a me enxergar segundo a carne. Entendeu? Comecei a me enxergar só no natural. Falei, cara, acho que eu vou pegar esse troço. Aí eu pensei, falei, um momento só. Um momento só, deixa eu pensar corretamente. Deixa eu me enxergar segundo o Espírito. Deixa eu me enxergar em Cristo. No momento que eu comecei a olhar para Jesus, entende? E me enxergar nele, eu falei, Senhor Jesus, eu estava trabalhando. Eu já estava trabalhando e meu corpo ficando ruim. Aí eu falei, Senhor Jesus, eu rejeito isso no meu corpo agora. Eu não aceito essa... Eu falei em tom de voz mais elevada, com uma certa indignação contra a enfermidade, entendeu? Aí eu falei, Senhor, eu não aceito isso no meu corpo. Eu repreendo esse vírus, essa bactéria, o que quer que seja, porque ela não vai ter domínio sobre o meu corpo, porque o Senhor está dominando o meu corpo agora, comigo. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Adivinha o quê? Aquela sensação começou a ir embora. Desapareceu completamente. E eu ganhei uma energia sobrenatural para o trabalho, que eu fiquei assim admirado. Falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso é o Senhor. Por quê? Porque este é o nosso desafio, da gente continuar olhando para Jesus e não se enxergar como os demais homens. Os demais homens, as demais pessoas que não estão ligadas com essa glória, elas olham para si mesmas e falam, se todo mundo pegou esse vírus, eu vou pegar também. Se todo mundo caiu, eu também caio. Entende? Porque é natural cair. Mas nós não somos naturais somente, nós somos sobrenaturais. Entende? A mente de uma pessoa cada vez mais espiritual, ela vai ficando diferente. Quando todo mundo fala, isso é normal, isso é natural. É natural, mas não para mim. Não tem que ser natural para os sobrenaturais. O que é natural para todos não pode ser natural para os sobrenaturais. Você está entendendo? Que são os espirituais, são os que andam segundo o Espírito, são aqueles que andam segundo Jesus. E eu sei que isso é um grande desafio para nós, mas a gente tem que aprender a ter essa mentalidade. A gente tem que sentar todo dia com Deus e falar, Senhor, eu quero ter uma mente sobrenatural, eu quero que o Senhor me ensine isso, a olhar firmemente para Jesus e me enxergar nele, e não enxergar
e não me enxergar segundo a natureza caída, mas me enxergar segundo a natureza elevada, a natureza do Espírito, a natureza remida, a natureza redimida, a natureza que está acima do pecado, está acima de Satanás, está acima da enfermidade, está acima da miséria, está acima do mundo, né? das circunstâncias. Eu preciso disso todo dia. Eu não sou sobrenatural no meu corpo. O meu corpo é igualzinho de todo mundo, o seu corpo é igualzinho de todo mundo. E não é isso que eu estou falando aqui. Não entenda errado. O que eu estou falando é o seguinte: segundo o Espírito que nós possuímos de Deus, que nós recebemos uma natureza completamente regenerada, segundo esse Espírito que habita Jesus, nós temos o direito de olharmos para Jesus, nele, e nos identificarmos com Jesus ali. E porque a gente se identifica com Jesus olhando para ele, então a gente tem um direito legal de não vivermos com uma cabeça meramente humana. Nós temos direito de ter poder dele. Nós temos direito de receber consolação no meio de crise. Nós temos direito de ter força, capacidade espiritual contra o inimigo. Nós temos o direito, é um direito legal, porque ele nos concede justiça perfeita. Você entende? Então, o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é alinhar o teu entendimento com a identidade verdadeira que ele te deu. Você está em Jesus e Jesus está em você, nessa identidade perfeita. Entende? Isso é um desafio diário que eu e você temos até o final da nossa vida, de andarmos pelo invisível, de andarmos pela fé, de andarmos pela crença. E quando você faz isso, você vai experimentar poder, você vai experimentar a manifestação do próprio Jesus. Você vai manifestar a sua operação, ele operará com você. Ele te levantará, ele te capacitará, ele te fortalecerá, ele te revestirá com capacidade que no natural você não possui, né? Mas pelo sobrenatural você receberá capacidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, glória ao teu nome por isso, porque olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós podemos receber poder glorioso do Espírito Santo para viver um dia cheio da tua graça, cheio da tua virtude. Porque aquilo que a gente não consegue segundo o nosso corpo e alma, segundo a nossa carne, nós conseguiremos pelo Espírito, pela vitória que vem do Espírito. Porque é do Espírito que flui todos esses rios de poder. É do Espírito que flui toda a vitória para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para Jesus, você se enxerga nele. E deve enxergar também ele em você. Numa unidade inseparável, bendita, a tua identidade nele está. Mantenha os olhos firmes em Jesus e receba a sua capacidade. Não há poder na carne neste velho homem. Nosso poder está em sua identidade. Olhando para Jesus, você se enxerga nele. E deve enxergar também ele em você. Numa unidade inseparável, bendita, a tua identidade nele está. Mantenha os olhos firmes em Jesus e receba a sua capacidade. Não há poder na carne nele.
perceba a sua capacidade.